dia que Deus há de julgar as intenções do coração do homem. Porque todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. E não tem nada oculto que não há de ser revelado. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos. Outra coisa, o tribunal de Cristo é para arrepiar também. O tribunal que está julgando o caso do menino Bernardo, do menino Joaquim, ele tem que julgar provas e evidências para incriminar o pai ou a madrasta. Só que tem uma área que esse tribunal não julga. Ele não tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? Não pode julgar os pensamentos do pai, nem o coração. Não tem jeito de ler. Só existe um tribunal no mundo, no universo, que julga foro íntimo. É o tribunal de Cristo. Vai julgar pensamento. Vai julgar coração. Tudo que está oculto, enclausurado, fechado, vai ser aberto naquele dia. É o pecado subjetivo, é o pecado com a mente, é a cobiça, é o ódio, é a inveja, é o rancor, é o ressentimento, é a falta de perdão, que esses tribunais todos passam. No tribunal de Cristo não, vai ser foro íntimo. Os adultérios que nós cometemos, porque a Bíblia diz que um olhar e desejar é um adultério. O ódio que nutrimos das pessoas, o rancor, vai dar conta. Você já imaginou? Se Deus tivesse uma prévia desse julgamento hoje, plugasse um plug no seu coração e na sua mente, e outro plug aqui no telão, hoje, agora, só o que você pensou e sentiu este ano. Agora imagina, cada pensamento vai ser julgado. A Bíblia não, estudos diz que nós temos 30 mil pensamentos por dia. A pessoa tem capacidade de processar 30 mil pensamentos por dia. Calcula isso vezes um semestre. Deus vai julgar cada um deles. Foro íntimo. Porque você pode estar aqui com ódio de alguém e ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. No tribunal de Cristo você vai dar conta desse ódio. Você pode daqui desejar um monte de mulher e ninguém sabe. No tribunal de Cristo, ele vai saber. Vai ser julgado. Você pode estar aqui e não perdoa um monte de gente. Tem rancor, ressentimento com um monte de gente. No tribunal de Cristo vai vir tudo para fora. Pastor, eu estou arrepiando, mas é para arrepiar mesmo. Foro íntimo. E até o bem que você fez vai ser julgado. O quê? Já deu cesta básica para alguém? Já. Já recebeu alguém na sua casa e deu uma janta? Já. Deu um copo d'água? Já. Já deu uma roupa? Já. Deu oferta? Já orou, ofertou oração? Já. Até isso Deus vai julgar. Como assim? Ele não vai julgar a ação da obra, mas a intenção com que você deu, com que você fez, vai ser julgada. Com que intenção você abriu sua casa? Deu o bem para alguém? Que a obra em si não representa nada para Deus. Eu posso muito bem dar um copo de água para você e te odiar. A hipocrisia vai ser julgada. Vai ser julgada. Todos vão comparecer nesse tribunal. Alguns falam, pastor, mas não tem diferença do trono branco e do tribunal das obras? Tem. Mas como é que você sabe que o seu não é o trono branco? Acho bom você preocupar com os dois tronos. Vi ricos e pobres, grandes e pequenos, escravos e livres, em pé diante do trono. O céu e a terra fugiram da presença desse trono. E os livros foram abertos. Quando eu leio os livros, eu arrepio. Os livros. Que livro que é esse, pastor? Um livro é o livro memorial, Malaquias 3,16. Livro das memórias, que vai estar registrado nossas obras. O outro livro é o livro da vida,
Porque para estar no livro da vida, tem que condizer com o livro das memórias. Se as memórias forem boas, vai estar no livro da vida. E a Bíblia diz que o mar deu os mortos, o inferno, e todos foram julgados. Foro íntimo. Eu vou dizer uma coisa, eu dei um conselho, não sei para qual dos meus discípulos essa semana, e falei assim, ó, eu vou te dar o conselho do homem mais sábio da Bíblia, e o conselho mais sábio da Bíblia, do homem mais sábio. Qual que é? Provérbios 4, 23. Se tiveres que guardar algo, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe como eu faço? Quando eu vejo que algo está inflamando e perturbando o meu coração, eu trato de tratar. Vamos supor que eu ofendi alguém, eu cometi um pecado com minha esposa, ou com Deus, ou com meu corpo, ou tem algo que está ali dentro que eu estou nutrindo. Eu começo a perceber que aquilo está inflamado. Eu começo a perceber que não está legal. Então o Espírito Santo começa a dizer para mim, resolve isso. Guarda teu coração, expurga esse negócio aí. Arrepende-se, confessa, reconcilia, trata isso. Não caminha com isso, que isso adoece. Isso mata, isso condena. O que significa? Os pecados de foro íntimo, eu tenho que tratar aqui, porque senão ele vai tratar lá. Deus me perdoa por ter falado assim com aquela pessoa ontem. Me perdoa por ter cobiçado aquela mulher. Me perdoa por ter me gloriado no elogio que eu recebi e tirado a glória que só a ti pertence. Me perdoa a minha hipocrisia, qualquer coisa que está enfermando. Me perdoa a palavra ferina que eu falei para alguém e estou aqui tranquilo, está aqui tudo, está aqui dentro. Isso é guardar coração, resolver coisa pendente, não amontoar bicheira dentro do coração. Resolver. Porque você pode ser um serial killer e não saber. Como serial killer? Como serial killer? A Bíblia lista 8 classes de pessoas que não vão para o céu. No Apocalipse 21:8, não lista? Fornicadores, adúlteros, feiticeiros e homicidas, assassinos não vão para o céu. Você pode ser um assassino sem saber, um serial killer. A Bíblia diz, se alguém chamar o seu irmão de raca, é réu do inferno. Raca, louco, se você ofendeu o seu irmão. 1 João vai dizer que não aborrecei vossos irmãos, que aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. E sabemos que nenhum assassino tem parte nele a vida eterna. Você pode ser um assassino sem nunca ter dado um tiro em ninguém. Você pode estar chamando seu irmão de raca, ofendendo, xingando, odiando no seu coração. Assassino. E por que o senhor me chamou de serial killer? Matador em série, a tradução para o português. Serial, de serial, killer, assassino, matador. O matador de série. Deve ser porque tem muita gente que você tem barreira no coração, muita gente que você odeia. Então são muitas pessoas que você está matando. Assassino. Não vai ser aprovado nesse tribunal. Porque a marca do crente não é o ódio, é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. A marca não é o ódio, a marca é o amor. Nós temos uma facilidade de odiar. Se eu tenho facilidade de odiar, então não sou discípulo de Cristo. Sou discípulo de Beelzebul. E lá naquele tribunal, vai julgar aqueles que eu matei com meu ódio, aqueles que eu cumprimento assim, aqueles que eu desvio quando passam por mim, aqueles que eu desejo mal, aqueles que me incitam à ira só de passarem perto de mim. Naquele dia vai ser aberto. Ninguém está preocupado com o tribunal de Cristo.
com o foro íntimo. Dia que Deus há de julgar as intenções do coração. Como é que está o coração, irmão? Cheio de cobiças, lascívias, ódios, vinganças, soberbas, avarezas, fornicações, vícios. Esse tribunal vai arreganhar o coração. Você vai estar nu, pelado diante desse tribunal, desse trono. Não vai ter escapatória nem saída. Qual que é a solução, pastor? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Sabe o que é encobrir? Sabe o que é, Alexandre? Não reconhecer que pecou. Ou não dar o devido valor ao pecado. Não, isso é coisa, isso é bobagem, isso não é assim não. Isso é bobagem. Encobrir. Não reconhecer. É o fariseu publicano. Olha, jejua 2 vezes por semana, dou o dízimo, tudo que eu faço, e não sou como esse publicano. O publicano bate no peito. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É reconhecer, não é só confessar. Eu posso confessar pela pressão. Foi eu que fiz. Não é confissão, é reconhecimento. É você avaliar a situação e dizer: eu sou culpado por ela, eu de fato fiz. Ele vai julgar foro íntimo, vai julgar os pensamentos que ficam divagando na nossa. Pastor, até que ponto o pensamento é pecado? A Bíblia fala isso lá em Tiago, que vem a cobiça, quando alimenta a cobiça nasce o pecado consumado gera morte. Eu posso receber uma seta de pensamento pecaminoso, não é pecado. O pecado é quando eu aceito a seta e alimento ela, aí é pecado. Posso sentir uma seta de imoralidade, uma seta de vingança, uma seta de ódio. Eu posso bloquear aquilo. Recebi, mas não é pecado. Agora, quando eu abro, eu alimento, eu venho nutrir aquele pensamento, tornou-se pecado. Entendeu? Quando eu vou devagar na fantasia daquele pensamento, quando eu vou confirmar no meu coração: sim, eu odeio, sim, eu fiz, sim, eu quis, sim, aí eu pequei com os pensamentos e com o coração. Como é guardar? É quando eu recebo, mas os bloqueio. Recebo, mas não os alimento. Recebo, mas luto contra eles. E há de ser que toda palavra frívola que o homem disser há de dar contas no dia do julgamento. Toda palavra frívola, palavra ociosa, palavra indecorosa, nós vamos ser julgados pela língua, pelas palavras. Eu vou dizer algo para você: já falou? Não tem mais jeito. Essas palavras vão ser dar contas. As ofensas, palavrões, xingamentos, principalmente palavras que são ditas entre marido e mulher. Quando o marido ofende a esposa ou a mulher e lança palavras ferinas, malditas, de baixo calão, essas palavras você vai dar conta no dia do julgamento. Jesus foi bem claro, porque por suas palavras será julgado e por suas palavras será justificado. Por que as palavras têm tanta força, pastor? É o simples ajuntar de sílabas, o vocalizar, porque o que fala a boca é o que há em abundância do coração. As palavras estão revelando o coração dessa pessoa. Você vai dar conta dos palavrões que fala, vai dar conta das mentiras que fala, vai dar conta das palavras ferinas, palavras para denegrir o marido, rebaixar o marido, palavras que ofendem a esposa, denigrem a esposa, palavras contra os filhos,
que amaldiçoam filhos, que rebaixam filhos, palavras que ofendem os pais, tiram a reverência dos pais. Essas palavras vai dar conta também no dia do julgamento. Seremos julgados por palavras. Esse tribunal vai requerer as palavras. Palavras ociosas. O que é palavras ociosas? Palavras que provêm do ócio. Palavras inconvenientes, precipitadas. Palavras que desencadearam bombas, como diz em Tiago 3, que a língua é um pequeno membro inflamado pelo inferno, capaz de incendiar um bosque. Assim como um leme, que ela guia um grande nau, um grande navio, assim a língua tem capaz de dominar o homem. Fofocas, picuinhas, diz que não diz, vai dar conta. Por quê? Por causa de palavras, pessoas se divorciam, pessoas se matam, pessoas abortam, pessoas entram num crime, pessoas deixam a fé, pessoas têm a vida emocional destruída, pessoas têm o casamento destruído por causa de palavras, mensagens, telefonemas, fofocas, ou aquilo que está em Provérbios 16:6. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a alma dele abomina. O que é uma coisa que Deus de 6 ele odeia com todo o seu ser? 6 coisas, mas a 7ª a alma dele abomina, e a abominação das palavras mais fortes da Bíblia. O que Deus tanto abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, aquele que coloca um irmão contra o outro, um pastor contra a ovelha, o obreiro contra a igreja, o fulano, semeia contendas entre irmãos. Deus abomina, e no dia do julgamento, essa semeadura de contendas, que consiste, caracteriza-se em palavras, vai dar conta. Vai dar conta. Nós estamos achando que não há consequências. Ele disse, Paulo, em Gálatas 6, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Vai haver uma paga. Pagará cada um segundo suas obras, Deus diz. Cuidado com as suas palavras. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, promovendo a edificação aos que o ouvem. Sejam as vossas palavras moderadas, temperadas com sal, cantando e salmodiando uns aos outros com hinos e cânticos espirituais. As más conversações corrompem os bons costumes. No muito falar a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E o homem seja pronto no ouvir e tardio no falar. Você imaginou só pelo 4º mandamento do decálogo? Não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Quantas vezes nós blasfemamos o nome de Deus? Por que é pecado falar o nome de Deus em vão? Quando você está numa reunião política e você cita um senador, o ambiente é propício para aquele nome. Política é relativo a Senado. Quando você cita o nome de Deus, tem que ser relativo ao atributo dele, santo. Então o nome de Deus só pode ser pronunciado quando o ambiente, o meio que está sendo dito, é propício para o nome de Deus. E o nome de Deus é santo. Então o nome de Deus só pode ser citado no ambiente santo, onde ele recebe louvor, recebe glória. Não chacoteando, fazendo piadas, difamando o nome de Deus. Pelas palavras. Sabe outra coisa que o tribunal de Cristo vai julgar? O senhor vai falar ações, né? O dia que ele há de julgar todas as obras. Não. Ele vai julgar também as omissões.
Ele não vai julgar só o que nós fazemos, Ele vai julgar o que nós deixamos de fazer também. Como assim? Quando tive fome, não me destes de comer. Omissão. Quando tive sede, não me destes de beber. Quando tive nu, não me vestistes. Quando fui forasteiro, não me hospedastes. Quando estive enfermo, não foste me visitar. Então perguntaremos para ele: Mestre, Jesus, Senhor, quando é que te vimos com fome e não te demos de comer? E quando é que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e não te dessemos de vestir? Pois não nos lembramos disso. Então direi: quando deixastes de fazer a um desses pequeninos, esses pequeninos que estão entre nós, os pobres, as viúvas, os doentes, os presos, quando deixastes de fazer a esses, a mim me deixaste. Nós seremos julgados pelas coisas que nós não fizemos, o bem que nós não fizemos. A Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Não diga ao necessitado: volta amanhã, tendo tu contigo hoje. Pelas nossas omissões, pela nossa oportunidade de fazer o bem que nós deixamos. Lembra da parábola do bom samaritano? Que um homem vem de viagem, é atacado por salteadores, eles roubam e deixam ele despido, quase morto. Passa um sacerdote por ele e passa largo. É a igreja religiosa, a igreja mundana, que vai cumprir os votos da lei, mas a lei e os profetas estavam ali deitada, que era amar o próximo. Depois passa o levita, a mesma coisa, vou oferecer sacrifício. A ordem levítica consistia em matar touros, bodes e cordeiros. Vou oferecer sacrifício. O sacrifício estava ali, ó, que é amar o próximo. E vem um samaritano, que pegou aquele homem, atou suas feridas, colocou na sua cavalgadura, pagou uma hospedagem para ele, e deixou dinheiro para mais 2 dias. Está cheio de bons samaritanos no nosso emprego. Está cheio de bons samaritanos no nosso dia a dia. Nós seremos julgados pela omissão, pela oportunidade e capacidade de fazer o bem e nós não fizemos. A omissão de ir lá e perdoar alguém, de ir lá e pedir perdão para alguém, omitir, pegar um ônibus, viajar lá naquela cidade que a pessoa tem uma rixa, uma contenda com você, ir lá e resolver. Você tem essa possibilidade de ir lá e resolver esse caso, solucionar esse caso, e você não faz, está omitindo. Você tem condição de ajudar aquela vizinha e não faz, está omitindo. Tem condição de visitar o enfermo, que é vizinho, parente, amigo ou irmão em Cristo, e não visita no leito de morte, de hospital. O presidiário que está esquecido, que é parente, amigo, irmão em Cristo, vai visitar. Aquele que você podia hospedar na sua casa, aquele que você podia dar um prato de comida, uma troca de roupa, omitiu. A preocupação com o alter ego, a preocupação com esse mundo capitalista, egoísta, umbigocêntrico, que só preocupa com, é um egoísmo jamais visto. Nós seremos julgados pelas omissões, pelas almas famintas, pelo por favor e o obrigado, pelo abraço acolhedor, pela fatia de pão compartilhadora, pelo perdão. A Bíblia diz assim: se vós não perdoardes os vossos inimigos as vossas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Se você entrar no templo para ofertar e lembrar que teu inimigo tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai e reconcilia-te com ele.
Reconcilia-te com ele enquanto está a caminho, para que o juiz não te entregue ao tribunal. Para que ele não te entregue ao tribunal, e o tribunal ao juiz, e o juiz ao cárcere. Não sairá de lá até pagar o último cêntimo. Antes de vir cantar, antes de jejuar, antes de vir louvar, antes de pregar, antes de evangelizar, vai resolver a contenda que você tem. Vai pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Vai perdoar aquela que te ofendeu. Resolve isso enquanto está a caminho. Jesus diz, resolve enquanto ela está viva. Se essa mulher morrer sem o seu perdão, isso vai te custar caro no julgamento. Se esse homem morrer sem o seu perdão, isso vai custar caro no julgamento. Enquanto você tem condição de pedir também. Enquanto está vivo. A Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e faz o errado peca. Você tem a capacidade de fazer o bem e faz o mal. Tem a capacidade de fazer o bem e não faz nada. Pecado. Vai ser julgado no tribunal de Cristo. Suas obras vão ser provadas. Essa então, para ver se é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, palha e feno. Todas elas passarão pelo fogo. A hipocrisia ali vai ser tudo torrada. Vai ser provada pelo fogo. Imagina a obra de John Wesley passando pelo fogo. A de Jonathan Edwards passando pelo fogo. A do apóstolo Paulo passando pelo fogo. A de Jeremias passando pelo fogo. A de Moisés, o grande legislador. Aquele que foi chamado homem segundo o coração. Agora imagina as nossas, na sociedade tão hipócrita que vivemos. No evangelicalismo tão diluído, híbrido, adulterado, ralo que vivemos. As nossas obras passando pelo fogo. Seremos julgados pela omissão. Porque todo mundo acha que é só festa o cristianismo, né? Não é não. Existe o trono branco, que é o trono que não vai dar, não tem corte de apelo. O veredito é final, já está dado, julgado e condenado. E existe o julgamento das obras, que o tal pode até ir, mas como que pelo fogo. Mas ambos seremos julgados. Haverá julgamento. Mas eu acho que a omissão que nós mais vamos dar conta é daquele aposentado que mora ali do lado da sua casa e você está omitindo o evangelho dele. Ele pode ser condenado. Omitir a graça, omitir a salvação, omitir a palavra de Deus. O irmão André, que é o líder daquela missão Portas Abertas, um homem que contrabandeou Bíblias na cortina de ferro, na década de 60, ele diz, é inaceitável um cristão ter 2 Bíblias, quando há milhares de pessoas que não têm nenhuma. É um absurdo alguém ter ouvido o Evangelho 2 vezes, quando existe bilhões que nunca ouviram nenhuma vez. E nós estamos omitindo a mensagem da cruz, a mensagem salvífica, a mensagem redentora, a mensagem salvadora, justificadora. Ah não, eu não vou pregar para aquele cara, não, ele é duro, ele não vai ouvir, não dá certo. Ah não, deixa para depois, um dia o Espírito Santo vai me encher, eu vou lá. Ah não, isso não é para mim, talvez eu tenha outro meio de salvar ele. E assim estamos omitindo. Diga para mim, quantos já passaram por sua mão e morreram, sem você ter pregado? Parentes, vizinhos, amigos, colegas de escola, trabalho. Pessoas que o Espírito Santo te sinaliza. Lembra que fulano que você fez bacharel com ele? Vai pregar para ele. Aquela tia sua que está lá naquele estado, vai pregar para ela. O Espírito Santo fala isso. Ele nos traz a memória. E nós estamos omitindo. Do atalaia requererei o sangue. Ezequiel 33. E quando mais eu vejo os jornais, o clima, a natureza e a igreja,
mais eu vejo que esse tempo está próximo. Para mim, o maior termômetro tem sido o povo de Deus. As coisas que estão acontecendo num tão curto período de espaço e tempo, no meio do povo que se diz povo de Deus, estão sendo tão absurdas. Para mim é o maior sinal. E esse dia está chegando. Cada gole de pinga vai ter que ser dado conta no dia do julgamento. Cada cigarro tragado, se você não arrependeu. Cada real furtado que não é seu, ali vai aparecer. As propinas, o dinheiro sujo, o telefonema espúrio, vai tudo aparecer ali. E você vai dar conta. E não tem jeito de fugir do juiz dos juízes, do tribunal dos tribunais. A Bíblia diz que o céu e a terra vão desaparecer diante desse trono. Sumiu, não se achou lugar para eles. Só o trono, aquele que está sentado sobre ele para julgar, para fazer valer sua justiça, e o povo a ser julgado. Eu gosto do Leonard Ravenhill porque ele diz, antes de morrer, velhinho, está faltando a pregação do julgamento nos púlpitos. As pessoas deveriam ir para a cama todo dia, sabendo que um dia estarão diante do julgamento de Cristo. Ou você acha que Antônio Carlos Magalhães vai ficar impune? Orestes Quercia vai ficar impune? Costa e Silva, Geisel, vai ficar impune? Médici, Hitler, Stalin, os Césares Augustos todos, você acha que vão ficar impunes? Você acha que deitaram e rolaram nesse mundo, nessa terra, beberam, fumaram, estupraram, mataram, roubaram e acabou? Não. Eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo suas obras. Jesus vem, o fim vai se consumar. Como é que está a tua vida? Pergunta para minha esposa a angústia que eu tenho passado, porque talvez para quem está na liderança, Deus dê um certo discernimento a mais. Estou dizendo discernimento, com relação à fé salvífica não tem diferença nenhuma, para que a gente pastoreie a igreja. Eu acredito que um pastor que vigia, que está em alerta, Deus compartilha com ele algo. E as aflições que têm tomado o meu coração, pela condição primeiro da sociedade, que vai de mal a pior. Quem é que fica feliz sabendo que a pedofilia foi aprovada na Alemanha, que um homem de 40 anos pode fazer sexo com a criança? Quem é que fica feliz com o maior índice de estupro do mundo sendo o Brasil? Quem é que fica feliz com a aprovação do casamento homossexual? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Característica do crente salvo, verdadeiro, é que ele se contrista, chora pela condição da sociedade caída. Ele não é indiferente, ele não está alheio a isso. Dói nele saber que essas coisas estão aprovadas. Quem não fica triste com as condições culturais, sociais, as etnias que estão se perdendo? Depois a angústia pela condição da igreja mundial, a igreja de Cristo em todo o território mundial. Eu jamais sonhei na minha vida, quando eu conheci, no ano de 90, eu jamais sonhei que um crente em Jesus, por pior que fosse, seria capaz de fazer o que os crentes de hoje estão fazendo. Eu jamais sonhei em 1990, quando eu entrei numa igreja a primeira vez, que um pastor seria capaz de fazer, por pior que seja, mais fraco, capaz de fazer o que esses homens estão fazendo. Eu jamais sonhei que a igreja evangélica, tida como a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, aquela que foi enxertada na videira, poderia protagonizar as atrocidades que está protagonizando. Eu jamais sonhei. Isso angustia qualquer um quando você vê
essa horda de salteadores, esse mercantilismo na igreja, essa desenterrar das indulgências da Idade Média, essa veneração pelas relíquias sagradas da Idade Média. As relíquias, a indulgência, a compra do perdão foram tudo trocadas pela rosa, o sal grosso, as campanhas, as novenas, e até essas são das coisas que me angustiam. Situações todas essas anunciam a volta de Jesus, uma apostasia generalizada, o esfriamento do coração do homem, a explosão e a abundância da iniquidade. E com certeza o homem do pecado está por aí. Tudo isso deixa a gente angustiado. E eu só quero chamar sua atenção para essa realidade. Todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Diga como aquele homem disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. O que é isso? Viva na terra, tendo em mente a eternidade, tendo em mente o céu, tendo em mente a volta de Jesus, a vida vindoura. Colossenses capítulo 3, já que estáis mortos juntamente com Cristo, juntamente com Ele ressuscitaste, pensai nas coisas do alto e não nas daqui de baixo. Buscai as coisas de cima e não aqui, as de baixo. Como Pedro bem escreveu: vós sois peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Você não é daqui, você não se veste como esse povo, não fala como esse povo, não se relaciona como esse povo. Você é de outra terra, você é peregrino, você está peregrinando, caminhando, transitoriamente, e você é forasteiro, você é de outra terra, você tem outro idioma, outra cultura, outra filosofia, outra política. Você é cidadão dos céus, você é celestial, celestiano. Viva com isso, por favor. Viva tendo isso em mente, por favor. Abra teu coração e volte-se para Jesus.